Alô você, mais uma vez aqui no canal Fora da Caverna, agora nesse começo de julho, final aí do primeiro semestre já se foi, metade do ano já foi, né? Apesar dessa primeira metade do governo ter passado, nós já falamos muito aqui, muitas vezes aqui sobre isso, também com muitas emoções, né, nessa semana de 1º de julho. Apesar de tudo isso, nós não vamos falar sobre a política nacional diretamente nesse vídeo. Nós vamos falar de uma política, de uma geopolítica, de um monte de coisas sobre um outro país que pode muito ter a ver com a nossa história no Brasil, né? Um país da África, Ruanda. Eu acho que tem a ver com todos os países onde processos de extremismo acontecem. É o caso mais drástico, talvez, dos nossos tempos. Você ouviu falar muito já desse país da África Central, Ruanda, provavelmente aí nas suas pesquisas, nas suas aulas de geopolítica, de geografia, você deve ter ouvido falar muito no noticiário. São 25 anos do fim um dos mais terríveis genocídios dos nossos tempos, né? Tanto que nessa semana, de 1º até 4 de julho, são lembrados duas coisas, né? O 4 de julho, a data deles nacional muito importante, é o dia da libertação. Dia da libertação, onde eles se libertaram daquela guerra civil horrorosa, né, que matou 1 milhão. Existem números aí sobre esse massacre, chegam a mais de 1 milhão. E nesse dia 4 de julho é quando diminuiu, cessaram aquele monte de massacres, né, que se deu naquele ano de 1994 e que, segundo números da ONU, seriam 800 mil, segundo outros pesquisadores, mais de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. A gente fala de em torno de 1 milhão de vítimas, a maioria da etnia Tutsi e outros da etnia Hutu, os chamados Hutus moderados principalmente. Moderado quer dizer porque não aceitava massacrar o outro lado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso para você esquentar a memória ou para você vir a conhecer do que a gente está falando exatamente. Bom lembrar também que a data passada, já em abril, dia 7 de abril, foi a Memorial das Vítimas, foi a data do Memorial das Vítimas. Talvez você tenha visto alguma coisa na televisão. Então as vítimas foram lembradas, as vítimas que morreram desse massacre, essas vítimas todas que nós falamos, não é? Tanto de um lado quanto de outro, são lembradas no dia 7 de abril. É interessante que os números, né? Veja, agora dia 4, este 4 de julho, é o fim daquele massacre. Mas enfim, vamos lembrar então as duas coisas, ou as três coisas, né? As vítimas estão ligadas ao massacre, que a gente vai comentar, e o massacre que aconteceu há 25 anos, em 1994, ele está ligado ao processo todo que vem com a independência do dia 1º, né, que foi comemorado agora, dia 1º de julho. Né? 1º de julho de 1962 foi a independência daquele país africano, Ruanda. Né? Então foi esse o momento que nós podemos dizer que o país foi tornado independente. E você veja, né, tem aqui algumas referências importantes para a gente falar a respeito disso, né, dessa independência. Veja se você vê qualquer relação aí de similaridade, né, e tal. Toda essa história em torno de Ruanda, né, começa assim: partilha da África, a Alemanha se tornou a possuidora colonial daquela região, né, junto ali com a Tanzânia e outras colônias ali daquela região. África Centro-Oriental. Aqui no Brasil a gente é muito ligado mais à África Ocidental, onde está Angola, né, o Congo, os países mais etnicamente, culturalmente próximos, né, da gente aqui, onde está também a Guiné-Bissau, né, Cabo Verde. Na África Oriental tem um outro país ligado a nós, Moçambique, né, países lusófonos a gente está falando. Mas o que é interessante você prestar atenção agora é o seguinte: desde a Primeira Guerra Mundial, Ruanda passou a ser colônia junto com o Congo, né, o Congo Central, o Congo Belga, antigo Zaire, né,
passou a ser colônia da Bélgica, o reino da Bélgica. Famoso rei Leopoldo, um dos maiores genocidas da história da humanidade e da África. E nessa colonização se trouxe algumas práticas, como por exemplo a segregação dos grupos étnicos que teriam base na população ruandense. São os Hutus, né, Hutu com H, e os Tutsis, né, com esse T mudo, Tutsi. E além dos famosos pigmeus, que são chamados de Tuas, com W, T-W-A, né? E foram chamados de pigmeus pelos europeus. São os grupos étnicos mais presentes ali entre Ruanda e o Burundi, e também um pouco em relação ali à parte oriental do Congo, também vai ter um pouco desses povos. Os belgas introduziram cartões de identificação, separaram todo mundo, etc. E utilizaram-se, principalmente no período final da colonização, dos Hutus como base da sua dominação, criando ali um poder local. Dividir para governar é uma prática de todo colonizador no mundo inteiro. E é muito comum, eu costumo dizer nas minhas aulas mesmo, e digo aqui nesse processo, que onde os europeus encontraram populações não brancas e terras férteis para cultivar, com clima principalmente tropical, eles introduziram essa prática, dividiram a população, criaram uma segregação interna e com isso dominaram e exploraram a terra, os minérios, enfim, a agricultura, etc. Foi mais ou menos assim também que se deu ali. E em 1962 a independência levou aquele país a uma divisão, porque a independência foi feita por um grupo chamado Parmehutu, né? Então é um grupo, movimento para a emancipação Hutu, que se chamava em francês, que teve até um certo apoio branco dos belgas, né? E naquele final, né, do período aí de dominação belga, havia um rei ligado aos Tutsis. Esse rei é deposto, e aí vira uma república democrática, como eles costumavam dizer, onde já se começa a segregação. Toda essa história é muito bem contada num livro que eu tive a oportunidade de conhecer na Feira do Livro, estava lá procurando o que comprar, encontrei uma amiga minha que estuda ali na USP, Feira do Livro da USP, final do ano passado, e ela me indicou esse livro de passagens. Falou, compra esse aí que é bom, peguei, comprei e li, tá aqui, né? O livro de Scholastic Mukasonga. Eu postei, você vai lá no Instagram, Fora da Caverna, eu coloquei a capa desse livro, uma observação bastante contundente, eu acho, da impressão que eu tive quando eu li esse livro no verão passado. O livro chama-se Baratas, né? Baratas, que é como os Hutus chamavam os Tutsis. E ela, uma Tutsi, né, conta mais ou menos o que foi que aconteceu com ela. Tá aqui a cara da Scholastic, que vive hoje na França, tem um marido francês, tem filhos lá, e aqui tá a cara dela. Scholastic, nome lindo, né? Mukasonga, com K, Mukasonga. E ela conta que sempre houve segregação. Ela tem um outro livro que fala a história da mãe dela, tudo pela editora Nós, vale a pena vocês olharem. E eu fiz essa postagem ainda em janeiro, né, lembrando as impressões que eu tive, e eu disse o seguinte, procurem saber tudo sobre essa história, né? O massacre de Ruanda, 1 milhão de mortos. Todo movimento de extremismo que toma conta de um país e que as pessoas vão simplesmente deixando acontecer e ninguém para, seja de que lado você estiver, você tem que parar esse tipo de coisa, pode acabar onde acabou Ruanda. Proporcionalmente, o maior massacre, até superando o holocausto de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, porque os mortos foram todos vitimados em cerca de um ano, menos de um ano, foram em meses, pelo menos 800 mil. 500 mil estupros, né, que se tem reportado. E tudo isso hoje num país, fica na memória, né, de um país que hoje é referência mundial em reconciliação de grupos que antes se matavam e de igualdade entre mulheres e homens nas profissões, do poder público e tudo mais. Hoje, Ruanda é um exemplo mundial
mostrando que esses povos que antes se mataram se uniram para superar o ódio, porque sabe por quê? Nem todo mundo aguenta ou gosta ou venera o ódio, e uma hora ele tem que parar. Quando ele está começando, é melhor que ele pare justamente aí, no começo. Senão, Ruanda está aí para nos dar o exemplo. Eu gostaria que vocês procurassem saber mais sobre esse caso histórico, esse fato terrível. Desse uma olhada no nosso Instagram, né, Fora da Caverna. Vão lá no Instagram, Caverna, digita lá Caverna, vocês vão ver os nossos posts. E a referência a esse livro, Baratas, da Scholastic Mukasonga. E fiquem ligados, 4 de julho, o dia da libertação de Ruanda. Eles se libertaram desse jugo do racismo e do ódio. Nunca é demais lembrar que essas teorias raciais surgiram na Europa e foram levadas para a África. Desavenças e segregação ou tipo de qualquer antipatia étnica sempre há em todos os lugares do mundo. Mas as teorias raciais desenvolvidas na Europa contaminaram países onde aconteceu isso que eu falei para vocês. Uma colonização que dividiu o povo, onde eles encontraram gente não branca. E eu estou falando só da maioria do mundo, né? América Latina, África e Ásia. Povos não brancos, chamados de pretos, amarelos, vermelhos, marrons, pardos, não são brancos, não somos, e fomos assim criados e assim tratados. Por isso que hoje, aqui no Brasil inclusive, reproduzimos esse tipo de pensamento entre nós mesmos, uns com os outros, terminada que foi a colonização. Saia da caverna, procure se informar, abra os seus olhos, procure observar bem, né? Que não aconteça novo Ruanda em lugar nenhum do mundo.